Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre os aniquiladores, que são os funcionais que se anulam num certo conjunto, num certo subespaço. Bom, então a gente vai começar pela definição, né? Então, dado V um espaço vetorial sobre um corpo, né? Estou supondo que V é um espaço vetorial de dimensão finita e que V asterisco é seu espaço dual. Tá? Para a definição de aniquilador, a gente não precisaria que fosse dimensão finita, mas para alguns resultados sim, então já vou deixar isso como hipótese. Tá? E aí eu vou pegar M, um subconjunto vazio de V, e N, um subconjunto de V estrela. Né? Então, o aniquilador, né, vai ser o conjunto de todos os funcionais que se anulam em M. Né? Então, vamos fazer um desenho aqui bonitinho para a gente. Tá? Imagina que eu tenho aqui, né, um espaço vetorial. E aí eu estou pegando aqui um conjunto M qualquer, né? O aniquilador, nesse caso eu peguei um espaço que não tem muita coisa não, o aniquilador aqui daria zero, mas se eu pegar um conjunto M qualquer, né? O aniquilador de M, né, vão ser o conjunto de todos os funcionais que dão zero para todos os vetores que estão em M. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode definir o aniquilador no dual, né? Imaginando que agora eu estou aqui. Nesse caso aqui eu estava em V, né? Eu estava em V. Eu posso fazer a mesma coisa para o dual. Então agora aqui eu estou em V dual. E aí eu posso aqui pegar um subconjunto N, tá? E os funcionais que se anulam nesse subconjunto. Os funcionais agora, na verdade, né? A gente sabe que os funcionais agora, pela identificação entre o espaço vetorial e o bidual, né? A gente pode pensar que os funcionais são os vetores. Então a gente pode pensar que são os vetores que anulam todos os funcionais que estão em M. Tá? Então, o aniquilador é um conceito muito simples. São os funcionais que se anulam naquele conjunto. Se eu estiver falando de um espaço vetorial, vão ser funcionais de verdade. Se eu estiver falando do dual, vão ser vetores, né? Porque os vetores vão ser vistos como funcionais do espaço de funcionais pela identificação entre V e o bidual de V. Ok? Nós vamos denotar o aniquilador por N0 e por M0, né? Então ele vai ganhar um zerinho aqui em cima. Tá. Ok. Tá? Do que eu disse para vocês, o termo aniquilador é muito intuitivo, né? Ele é os funcionais que se anulam no conjunto M. Tá? Uma observação importante é que, veja, eu não pedi que o conjunto M ou que o conjunto N fossem subespaços vetoriais, eles são só subconjuntos. Tá? Mas, na verdade, o aniquilador, apesar disso, vai ser um subespaço, mesmo quando M não for um subespaço de V. Na verdade, né, ele vai aniquilar todo o espaço gerado. Se ele aniquila M, ele aniquila todo o espaço gerado por M. Tá? Porque o subespaço gerado vai ser combinações finitas e ele vai anular tudo isso daí. Então, na verdade, é importante também observar isso daí, a gente vai usar isso daí daqui a pouquinho. Ok? Bom, então eu quero provar para vocês uma propriedade básica dos aniquiladores. Tá? A primeira coisa que eu quero provar é que a propriedade de tomar aniquiladores inverte a ordem, né? Quanto maior for o conjunto que eu exijo que ele se anula, menor é a quantidade de aniquiladores que eu tenho, né? Então isso daí inverte a ordem, é dado por essa propriedade aqui, né? Se M contido em N, então N0 está contido em M0, né? Então ele inverte a ordem porque eu estou exigindo mais coisa, estou exigindo que o funcional se anule mais coisa, então tem menos funcionais que sobram quando eu faço essa exigência. Tá? Também temos um isomorfismo, né, entre o subespaço gerado por M e o aniquilador do aniquilador de M, né, que é dado por tal, né, onde, lembrando que tal era o isomorfismo que a gente definiu entre V e seu bidual, né, dado pela evaluação de um vetor num funcional. Ok? Tá? Em particular, né, como consequência disso daqui, nós vamos ter que o aniquilador do aniquilador de S é o próprio S, se S for um subespaço. Né? Aí, nesse caso aqui, o isomorfismo vai direto para cá.
A outra coisa importante que nós temos, né, é que o aniquilador da interseção é a soma dos aniquiladores de S mais os aniquiladores de T, e o aniquilador da soma é a interseção dos aniquiladores. Tudo bem? Ok, então vamos provar essas propriedades. A propriedade A é muito direta, né? É bastante direta de ver que se M contido em N, então um funcional que anula N, anula M também, então acabou, é só isso. Então eu vou provar de verdade as propriedades B e C, ok? Bem, a primeira observação que eu vou fazer com vocês é que, eu tinha falado isso agora há pouquinho, né? É que o aniquilador do aniquilador de M é a mesma coisa que o aniquilador do subespaço gerado por M. Tá? Isso aqui é uma propriedadezinha bem direitinha de ser feita, não tem nada demais, né? Simplesmente vem do fato de que se aniquila um conjunto de vetores, aniquila o subespaço gerado por eles, porque o subespaço gerado por eles é a combinação finita desses vetores. Então, se ele dá zero naqueles vetores, ele dá zero na combinação, porque o funcional é linear. Ok? Então, feita essa observação, tudo que a gente precisa provar, então, é que tal, né, que é o isomorfismo natural entre um espaço vetorial de dimensão finita e o seu bidual, ele é um isomorfismo, onde S é um subespaço de V, tá bom? Então, com essa observação aqui, nós podemos simplesmente tratar o caso onde o conjunto que eu estou considerando que está sendo aniquilado é um subespaço vetorial. Ok. Nós sabemos também, né, que tal é um monomorfismo. Tá? Isso é direto da propriedade de tal. Não. Tal é um isomorfismo. Quando restrito a qualquer conjunto, ele continua sendo um monomorfismo. Tá? Ele continua sendo injetivo. Tá? Então, tudo que a gente tem que provar agora, então, na verdade, né, é que tal de S é o aniquilador do aniquilador de S. Se a gente mostrar que esses dois conjuntos são iguais, né, como ele é injetivo, ele vai ser sobre e vai ser bijetivo. Ok? Então, tudo que a gente precisa provar é isso daqui. E para provar isso daqui, né, a gente vai tomar um elemento S que pertence ao subespaço S e vai considerar S barra, né, a ação, né, como sendo tal de S, como sendo esse vetor visto como um funcional dos funcionários, né, através da evaluação, através da variação de um funcional em S. Ok? E nós vamos usar aquela propriedade básica que é que se um funcional se anula em todos os vetores, ele é um funcional nulo. Bom, então vamos pegar agora um funcional, né, que pertence a S0. Né? Lembrando que S é um vetor de S, S0 são funcionais, né, são funcionais que se anulam em S. Então, quando eu calculo S barra, que pertence, isso daqui é importante a gente lembrar, isso aqui pertence ao bidual, né? Mas quando eu calculo esse elemento em F, né, então eu estou calculando uma coisa do bidual no dual. Mas essa ação é dada pelo quê? Calcular o funcional nesse próprio vetor. Então eu calculo o funcional nesse próprio vetor. Como esse funcional pertence a esse zero, né, eu estou supondo que ele pertence ao aniquilador, isso aqui dá zero. Ok? Então, nós acabamos de mostrar que S barra de F é igual a zero para qualquer F que pertença a S0. Tá? Então, dessa maneira, o que nós acabamos de mostrar foi que a imagem de tal S, que vai ser o S barra, né, vai ser a avaliação de S no funcional F, pertence ao bidual, porque ele está aniquilando todos os funcionais do S0. Tá? E dessa forma, né, é imediato que nós temos que tal S está contido em S, o aniquilador do aniquilador de S. Tá? Então, essa implicação daqui é óbvia, pelo que a gente acabou de falar. Simplesmente nós mostramos que os funcionais em tal S aniquilam S0. Né? Aniquilam os funcionais em S0. Tá? Então, agora nós vamos provar a outra desigualdade de conjunto. Então, para isso, agora a gente vai pegar um vetor que está no aniquilador do aniquilador de S. Né? Então, nós vamos pegar uma coisa aqui. Tá? Lembrando que nós podemos supor que isso aqui é uma coisa no bidual. Né? Então, nós podemos supor que é um vetor pelo isomorfismo canônico entre
um espaço fatorial e seu dual, nós podemos pensar que tem um vetor que representa esse bidual através do operador desse isomorfismo canônico. Então, nós vamos supor que tem um vetor V barra que pertence a S00, tá? E aí nós vamos calcular esse vetor em F, né, que pertence a S0. Tá? Como isso aqui pertence ao aniquilador do aniquilador de S0 e F pertence a S0, quando eu calcular F de V, isso aqui é a mesma coisa que a ação desse vetor V em F, isso aqui é zero, por pertencer a S00. E assim, todo funcional que aniquila S também aniquila V. Tá? Então, por outro lado, se eu pegar um vetor V que não pertence a S, existe um funcional linear G pertencente a V, tal que G de S igual a zero e G de V é diferente de zero. Né? Isso é bastante fácil de construir. Construir um funcional que aniquila um conjunto, mas não aniquila um vetor, é muito fácil de fazer. O que eu faço? Pego uma base que contém V e contém uma base de S. Ok? Faço esse funcional no V dá 1, faço esse funcional no S dá 0, boto nos outros que faltam o que eu quiser. Tá? Aqui, de novo, nós vamos usar o teorema de extensão. O teorema de extensão é a ferramenta para a gente construir transformações lineares, para construir funcionais lineares com propriedades especificadas. Nós estamos usando aqui o teorema de extensão. Ok? Só para deixar claro que aqui, isso aqui é óbvio pelo teorema de extensão. Bom, portanto, se V pertence a S e dessa forma o V dual igual a tal de V, que pertence a tal de S, então nós temos que o aniquilador do aniquilador de S está contido dentro de tal de S, ok? Essa demonstração é bastante direta, na verdade, mas é uma demonstração relativamente importante. Temos que provar agora a parte C. A parte C também é muito importante porque ela vai permitir a gente entender o aniquilador da soma direta. Ok, então vamos supor que F aniquila na soma de S mais T. Tá? Bom, isso daí significa que esse funcional aniquila S e aniquila T. Acabou. Então ele aniquila... Para aniquilar um vetor aqui que é soma dessas duas coisas, ele tem que, imagina, né, aniquilar todos os elementos de S e tem que aniquilar todos os elementos de T. Basta colocar 0 aqui, você vê que ele aniquila S. Basta colocar 0 aqui, você tem que ver que ele aniquila T. Tá? E se ele aniquila S mais T, ele aniquila S mais... Se ele aniquila S e aniquila T, ele aniquila a soma, porque as somas são coisas da forma A mais B, onde A S mais T, onde S pertence a S e T pertence a T, e aí é direto, ok? Então, dessa forma, é bastante óbvio que o aniquilador da soma é a interseção dos aniquiladores. Tá? Além disso, né, se eu tenho, né, um elemento que pertence à soma dos aniquiladores de S mais a soma do aniquilador de T, veja, essa soma aqui estava acontecendo no espaço, essa soma aqui está acontecendo no dual. Né? Então, se eu tenho um elemento aqui que é um funcional, que eu decomponho ele como soma, onde um pertence ao aniquilador de S e o outro pertence ao aniquilador de T, dessa forma, o G pertence ao aniquilador de S, H pertence ao aniquilador de T, tá? Tanto G quanto H pertencem ao aniquilador de S inter T, porque isso daqui, tá? Porque S inter T está contido dentro de S0 e G aniquila todas as coisas de S0. E S inter T está contido em S, em T0, em T, e H aniquila todas as coisas de S inter T. Aniquila todas as coisas de T e dessa forma aniquila todas as coisas de S inter T. Tá? Então, dessa forma, nós temos que o F pertence ao aniquilador da interseção e nós temos que o aniquilador de S0 mais o aniquilador de T0 está contido dentro do aniquilador da interseção. Precisamos provar o inverso. Tá? Veja, é direto. Estou pegando e mostrando que as coisas anulam o que deveriam anular. Né? Para a inclusão inversa, nós vamos pegar um funcional que pertence ao aniquilador da interseção. Ok?
Então nós temos um funcional que pertence ao aniquilador de interseção. E agora nós vamos fazer uma decomposição em soma direta, né? Na verdade, nós não temos aqui que é soma direta, nós temos apenas que é soma. Então nós vamos pegar a interseção e obter uma soma direta. Nós vamos decompor V como S' mais S inter T mais T' mais um qualquer. Onde? Né? O que eu estou fazendo? Né? O S' é o que sobra de S quando eu retiro S inter T. T' é o que sobra de T quando eu tiro S inter T. Né? Então, e dessa forma, isso aqui vai ser uma soma direta. Então, na verdade, o que eu fiz foi, tirei de S o subespaço que é a interseção, tirei de T o subespaço que é a interseção e completei com o que faltava. Ok? E agora nós vamos definir o funcional especificando como que ele vale em cada lugar. Então, quando restrito a S', eu digo que ele vale F. Quando restrito a U, eu digo que ele vale F. E eu coloco ele em S inter T também como sendo F, e ele restrito a T' eu coloco como sendo 0. Tá? E aí eu faço o contrário, né? Defino o H como sendo 0 no S, sendo F em S inter T, e como sendo F em H'. Em T', caramba, em H restrito a T'. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui é escolhendo os dois funcionais e colocando valores para ele, de modo que o que acontece, né? De modo que quando eu olho para esses dois funcionais agora, né? Então aqui eu tenho F0, F e F, 0 e F, F e F. De modo que quando eu olho para quem é a soma dos dois, né? Aonde um é 0, o outro é F, e desse modo aí, a soma desses dois funcionais estão dando exatamente F. Ok? Então, aqui está dando F, aqui está dando 0, aqui está dando F, aqui está dando F. Então está tudo certo, eu posso ver isso daí como soma de dois funcionais. Então, dessa maneira, eu mostrei que cada funcional que pertence a S inter T, o aniquilador de S inter T, eu consigo escrever ele como soma de dois funcionais, um que se anula em T0 e o outro que se anula em S0. Ok? Bem, agora vamos considerar que eu tenho uma decomposição em soma direta de V como sendo S mais T. Tá? Nesse resultado aqui, só para a gente ver, o que a gente estava caracterizando era o aniquilador da soma, né? Não exatamente o aniquilador da soma direta. A gente pode obter alguma coisinha a mais quando a gente vai para a soma direta. Então eu estou considerando que V é a soma direta de S mais T. Tá? E dessa maneira, nós temos agora que todo funcional que pertence ao dual de T pode ser estendido a um funcional linear em V. Então, imagina que eu tenho um funcional linear aqui, eu posso estender ele para um linear funcional aqui, fazendo ele ser zero no V e vice-versa. Tá? Esse processo de estender um funcional para a soma direta é chamado de extensão por zero, porque eu estou fazendo fora da onde eu não sei o que ele vale, eu estou botando ele como sendo zero. Tá? Então, esse processo é chamado de extensão do zero, e qualquer funcional que pertence a S0, né, é fácil de ver que a extensão por zero leva esse funcional a um F barra, onde esse funcional é um isomorfismo de T asterisco a S0, cuja inversa é a restrição a T. O que eu estou dizendo é o seguinte teorema. Né? Então, imagina que eu tenha V um espaço vetorial, que se decompõe como soma direta de S com T. Então, estender por zero é um isomorfismo entre T asterisco e S0. Então, estou dizendo que eu tenho uma caracterização para o aniquilador. Né? O aniquilador vai ser o espaço dual a esse daqui. E a mesma coisa vale também para o contrário. Né? A extensão por zero também vai ser um isomorfismo entre S estrela e T0. Né? Eu estou dizendo que eu sei agora descrever quem são os aniquiladores e quem são da soma direta. Né?
Isso daqui, né? Imagina, se eu tenho essa decomposição aqui, eu estou dizendo que, no final das contas, né, quando eu for olhar para o espaço dual, acho que eu vou fazer esse comentário aqui também. Tá? Imagina que eu vou olhar para o V dual. Né? O V dual também vai poder ser escrito como soma diretas de funcionais. Tá? Esses funcionais vão ser da forma T funcionais de T mais soma direta de funcionais de S. Ok? Onde, para poder escrever esses funcionais desse modo, eu estou imaginando que um funcional de t, quando age em v, ele age só na primeira coordenada, mas na segunda ele está dando zero. Tá? E o que eu estou dizendo é que o aniquilador de S é exatamente t estrela e o aniquilador de t é exatamente S estrela. E a partir daí, nós sabemos a dimensão do aniquilador. A dimensão do aniquilador de S0 vai ser a codimensão em V de S, que vai ser a dimensão de V menos a dimensão de S. Então, o aniquilador tem dimensão n menos a dimensão do espaço. Né? Então, quanto maior o espaço, menor o aniquilador e vice-versa. Ok? Então, uma das importâncias do aniquilador é que ele fornece para a gente uma maneira de descrever o espaço dual de uma soma direta. Tá? Bom, o resultado é o seguinte. Imagina que eu consiga decompor V como soma direta de dois subespaços. Então, V vai ser soma direta de S mais T. Então, eu vou ter uma decomposição no espaço dual. De que maneira? Tá? Nós vamos conseguir ver que o espaço dual à soma direta ele é soma direta do aniquilador de S mais o aniquilador de T. Então, isso daqui de outra maneira é todo funcional que aniquila S mais T pode ser escrito de maneira única, decomposto de maneira única, como soma de um funcional que anula S mais um funcional que anula T. Nós já provamos que ele pode ser decomposto como soma no primeiro teorema desse vídeo. O que falta é só mostrar que essa soma é, na verdade, uma soma direta, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, nós estamos supondo que nós temos uma soma direta de ST, e agora o que a gente vai ver é que não tem funcionais que pertençam ao aniquilador de S e ao aniquilador de T, sem que esse funcional seja funcional nulo. O funcional nulo aniquila qualquer coisa, né? De que maneira que a gente vê isso daqui? Né? A gente sabe que, imagina que eu tivesse um funcional que pertencesse a essa intersecção. Se ele pertence a essa intersecção, ele anula S e ele anula T. Tá? E dessa maneira, né, ele aniquila S mais T, tá? Que é todo o espaço vetorial. Mas o único funcional que aniquila todo o espaço vetorial é o zero. Tá? Então, portanto, essa soma é direta. Tá? O restante do teorema segue de maneira imediata, porque a gente sabe que o espaço dual, né, pode ser visto como o aniquilador só do zero, né? O único vetor que é aniquilado por todos os funcionais lineares é o zero. Mas esse zero é exatamente a interseção de S com T, porque a gente está supondo que é a soma direta. E o aniquilador disso daqui, né, o aniquilador de S inter T, a gente já viu pelo teorema que isso aqui é S0 mais T0. Tá? E a gente já viu também que essa soma é direta, o que prova o resultado que a gente queria. Okay? Então, a demonstração do teorema segue de maneira imediata, pelo que a gente viu. Bom, associado ao conceito de dual, nós temos o conceito de transposta. Tá? Bom, que é, nós podemos passar do espaço vetorial para o espaço dual, e nós temos transformações lineares, nós queremos carregar essa transformação linear para o espaço do dual também. Nós fazemos isso através do conceito de operador transposto, de transposta de um operador. Tá? Então, dado, né, uma transformação linear de V em W, eu estou olhando do seguinte modo, de V em W. Tá? Nós temos aqui a passagem para o dual, né? E a passagem para o dual aqui. Tá? E aí nós temos, né? Se nós tivermos uma transformação que vai de V para W, nós vamos ganhar uma transformação na direção contrária. Tá? Então, nós vamos ganhar uma transformação para cá. De W, do dual de W para o dual de V. Tá? Então aqui nós temos um processo que é contravariante. Isso também é uma das importâncias dos duais,
quando você vai construir coisas tensoriais, você quer escolher como essas coisas mudam de base, você precisa de coisas que sejam covariantes e contravariantes. Tá? Então você precisa de alguma coisa que mude de base de maneira diferente do que você está acostumado, você precisa de uma coisa que seja... Depende do que você está chamando de co e contravariante, né? Na verdade a gente chama os vetores de contravariante e os duais de covariante. Mas você precisa que essas duas coisas mudem de base de maneira diferente, e isso aí é uma das razões de porque os funcionais aparecem tanto em física. Né? Você precisa que alguma grandeza mude de base de uma maneira diferente, então você precisa de funcionais lineares, ok? Bom, então o que nós vamos obter aqui é uma transformação que nós vamos chamar de T estrela, né? Que é o operador transposto a T, que vai daqui para cá. Como que esse operador transposto é? Eu quero calcular esse operador num funcional. Então, o que eu faço é calculo primeiro T e depois calculo F. Tá? Então, T dual de F é definido como F calculado em T. T dual de F é definido como F calculado em T. Veja que está tudo certo, né? Porque quando eu for calcular, lembrando, isso aqui é um funcional, certo? Se isso aí é um funcional, eu vou calcular isso num V. Mas aí, T está correto, T pode ser calculado num V. Então eu calculo, primeiro eu mudo o vetor que eu vou colocar na entrada e depois eu calculo o funcional. Tá? Então eu estou mexendo dentro do domínio da função. Por isso, as coisas mudam de ordem de maneira diferente. Né? Quando eu mexo primeiro dentro do domínio, as coisas têm essa natureza diferente de mudança de base. Ok? Então nós definimos ele desse modo aqui e tá? Se você quer ver isso aqui, na verdade, visto esse funcional realmente calculado num vetor, nós definimos T asterisco de F, calculado num vetor V, como sendo, primeiro eu calculo a transformação no vetor, depois eu aplico o funcional. Então, primeiro eu mudo os vetores, depois eu aplico o funcional. Tá? Esse operador aqui, T, né, veja que T está calculado, está agindo sobre funcionais. Esse operador, esse mapa é chamado de operador transposto. Então o operador transposto é simplesmente, primeiro aplica a transformação, depois aplica o funcional. Ok? É bastante natural essa definição. E esse operador tem propriedades muito interessantes. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem é que se eu tenho dois operadores que pertencem a homomorfismos de Venn-W, né, são transformações lineares de Venn-W, então o operador transposto da combinação linear A de T mais B de S é A transposto de T mais B transposto de S. Então, a transposição preserva a linearidade. Ele também é uma aplicação linear. Ok? E se eu tenho S, um homomorfismo de V em W, e T, um homomorfismo de V em W, então o operador transposto da composta é a composta dos operadores, só que na ordem invertida, porque eles vão agir dentro na ordem invertida. Tá? É direto isso. Tá? E se eu tenho um operador que é invertível, o transposto da inversa é a inversa da transposta. Então veja que a transposição se porta bem com as propriedades de operadores. Tá? Acho que a gente vai provar. Um é direto, tá? Eu vou provar para vocês o 2. Para o 2 eu vou fazer o quê? Bom, a gente vai só abrir a definição. Tá? Aqui é abstract nonsense mais um pouquinho. Então eu quero calcular o operador transposto de T de S calculado em F. Bom, o que é isso? Isso é F, né, composto com T de S. Mas isso daqui, né, o S eu posso tirar para fora como sendo S estrela de F de T. Mas o T eu posso tirar para fora como transposto. Então isso daqui é S de T de F. Bom, mas isso daqui é S dual de T dual transposto de F. Nada. É só simplesmente como eu defini o operador, né? O operador transposto, primeiro eu calculo ele no argumento da função. Só isso, não tem nada aqui. Ok? A mesma coisa para o inverso. Né? Então eu quero calcular quem para mostrar que é inversa, o que eu vou fazer é calcular a transposta de T multiplicado por T a menos 1 transposto. Né? Bom, pela propriedade anterior, isso daí é a mesma coisa que ele muda a ordem, T a menos 1 de T,
transposto, isso dá identidade transposto, mas a identidade transposto é identidade. Tá? Por quê? Porque simples, né? F calculado em identidade de V é F de V. Então, acabamos de mostrar que a identidade, o transposto da identidade é identidade. A gente pode fazer analogamente para multiplicação inversa. Então, realmente, T a menos 1 transposto é T transposto a menos 1. Ok? Beleza. Tá? Então, se eu tenho T, uma transformação de V em W, e o seu transposto, uma transformação do dual de W em V dual, nós podemos fazer o transposto do transposto. Certo? É sempre assim. Nós podemos continuar fazendo esse processo. O transposto do transposto do transposto do transposto. O transposto do transposto vai ser uma transformação do bidual no bidual, na ordem certa. E, obviamente, não necessariamente T transposto. Transposto é igual a T. Mas, no caso de dimensão finita, se usarmos os mapas, os isomorfismos naturais de V dual com V e de W bidual com W, nós vamos ver que nós podemos pensar T bidual, né, T transposto transposto, como uma aplicação em homomorfismos de V com V, e nesse caso nós vamos ter que o transposto do transposto é o próprio operador. Nós podemos identificar o transposto do transposto como operador. Ok? Usando os isomorfismos naturais que a gente viu antes. Ok, então esse é o teorema que eu vou provar para vocês. Então, se V e W tem dimensão finita, e eu tenho uma transformação linear que vai de V para W, eu tenho o isomorfismo entre V e o bidual de V, e isomorfismo canônico, natural aqui, né? Não depende de base. E W é um isomorfismo... Opa, aqui tá errado, hein? Ó. Vamos lá, aqui é um W também, né? Aqui é W... estrela, estrela. Né? Então nós temos esse isomorfismo daqui para cá. E nós temos aqui a aplicação transposta, né? Esse diagrama aqui, diagrama comota. É isso que eu quero provar para vocês. Então, se eu identifico primeiro, aplico o bitransposto, depois volto para cá, ou se eu aplico o T direto, dá a mesma coisa. Ok? Então nós temos de novo uma propriedade de comutatividade do diagrama aqui. Bom, a demonstração é bem simples, né? Tudo que eu quero fazer é mostrar que quando eu calculo as coisas usando identificações entre V e a avaliação em V, as coisas funcionam. Né? Então, primeiro, nós então queremos calcular, para cada vetor V pertencente a V, nós temos a avaliação em V pertencente ao dual, então nós queremos calcular o transposto do transposto nessa avaliação calculada no funcional. Tá? Lembrando que essa aplicação aqui vai me retornar um elemento do bidual de W, que é uma coisa que age sobre funcionais. Tá? Então, por definição, né, lembrando que o transposto passa para dentro do funcional. Aqui o funcional é o vetor, né? O vetor está sendo visto como funcional no espaço dos funcionais. Ele passa para dentro perdendo um asterisco. Né? E aí ele vai passar para dentro de novo, perdendo outro asterisco. Então, quando eu calculo o transposto do transposto de T na avaliação em V calculada em F, isso aqui dá a avaliação de V calculada em F de T. Mas isso daqui, né, a avaliação em V, é esse funcional calculado em V. Certo? E essa avaliação aqui, opa, tem um barra aqui, é exatamente a avaliação desse vetor aqui calculado nesse funcional aqui, tá? Então, o que nós mostramos foi que, olha, direto, acabou. O que nós mostramos é que quando eu calculo o transposto do transposto de T calculado num vetor V barra, isso aqui dá a identificação, me dá a avaliação do vetor T de V. Né? Se eu identificar a avaliação com o próprio vetor, tirando as barras, o que eu acabei de mostrar, que é o que o isomorfismo faz, né? Ele leva V em V barra, o que nós acabamos de mostrar é que o transposto do transposto calculado em V é T de V, para qualquer V. Ok? Então, isso daí é o que a gente queria mostrar naquele... E nós mostramos que aquele diagrama ali é comutativo. Ok? Ok. Nós podemos também dar uma descrição bastante concreta de quem é o kernel e quem é a imagem do operador transposto. Né? Então, o próximo teorema nos fornece isso.
ele nos diz que o kernel do operador transposto é a imagem de T, é o aniquilador da imagem de T, e que a imagem de T transposto é o aniquilador do kernel de T. Tá? Então, nós estamos descrevendo o kernel do transposto em função da imagem de T, mas nós não poderíamos descrever diretamente em função da imagem de T, né? Porque a imagem de T são vetores. O kernel de transposto são funcionais. Então, não poderia ser igualdade de maneira alguma, mas eu precisaria de uma operação que passa dos vetores para os duais. Nesse caso, essa operação é o aniquilador. Então, nós temos uma descrição bastante concreta para quem é o kernel e quem é a imagem do operador transposto. A gente vai provar isso daqui. A demonstração é bastante direta. É simplesmente usar a definição do operador transposto. Ok? Então vamos lá, né? Eu tenho aqui para vocês, eu quero calcular o kernel de T transposto. O kernel de T transposto vão ser todos os funcionais no dual de W, tais que T transposto calculado em F dá zero. Isso aqui é a definição do que é o kernel. Tá? Isso daqui eu posso também ver, né? Se eu quiser escrever, isso daqui deveria ser T transposto de F calculado em V igual a zero para qualquer V pertencente a V. Tá? Lembrando que um funcional só é zero quando ele é zero em qualquer vetor. Aí, tá? Então, escrito dessa maneira, eu posso passar o T aqui para dentro, né? E isso aqui vai me dar T de V para qualquer V. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo T de V zão do espaço vetorial. Tá? Então, eu posso escrever o kernel como sendo F, os funcionais que anulam T de Vzão. Mas T de Vzão é exatamente, por definição, o que a gente chama de imagem de T. Tá? Então, nós acabamos de mostrar que são os funcionais que anulam a imagem de T, e os funcionais que anulam a imagem de T é o aniquilador da imagem. Tá? Então, isso daí prova a parte A. Para a parte B, vamos ter que mostrar que a imagem do transposto de T é o kernel de T, é o aniquilador do kernel de T. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um vetor, um funcional f, né? E vamos supor que ele é a imagem, que ele pertence à imagem do transposto de T. Então, ele é da forma T transposto calculado num certo G, ele é da forma G de T. Então, vamos supor um f que é da forma G de T. Então, a primeira observação que eu faço para vocês é que o kernel de T está contido dentro do kernel de F. Né? Porque se o que está aqui dentro dá zero, o funcional dá zero. Né? Porque ele é da forma G calculado em alguma coisa, e G de alguma coisa dá sempre zero. G de zero dá sempre zero. Tá? Então, é imediato daí que o kernel de T está contido dentro do kernel de F. E dessa maneira, esse funcional aqui tem que pertencer ao aniquilador do kernel de T. Tá? Na verdade, agora a gente tem que mostrar que é exatamente isso e acabou. Tudo bem? Então, isso daqui mostra da onde vem essa igualdade. Para inclusão inversa, eu vou pegar um funcional f que está no aniquilador do kernel de T. Nós queremos mostrar que esse funcional é da forma T transposto de G, que é da forma G de T para algum G. Tá? No kernel, né, vou chamar K o kernel de T, não há problema. Né, porque nesse lugar aqui, esses dois funcionais concordam, eles dão zero. Tá? Então o que a gente tem que fazer é mostrar fora do kernel de T. E para isso, o que a gente vai fazer é considerar um complemento do kernel. A gente já sabe que complementos diretos existem. Então a gente vai considerar um complemento. Tá? Dessa forma, né, T mapeia uma base EI de S para um conjunto linearmente independente que eu vou chamar de T de B, que é da forma T de I. Tá? Por que ele mapeia para um conjunto linearmente independente? Porque nesse lugar aqui, né, a gente sabe que a gente está fora do kernel. Tá? E dessa forma aí, agora a gente vai ter que definir quem é o funcional linear G em T de B. E a gente vai fazer a definição desse funcional através do teorema de extensão. O que eu vou fazer? Eu vou definir quem é G de TI, eu vou definir isso daí como o valor que o funcional f toma em EI.
Tá? Era essa a propriedade que eu queria fazer. Eu queria definir G de T para ser igual a F. Então eu vou definir G de T sendo igual a F nos vetores da base. Tá? E nós vamos estender isso a W. Então a gente já sabe como que ele age em S, a gente já sabe como que ele age em K, a gente já sabe como ele age em S, então a gente definiu isso daí para todos os elementos da base, a gente estende isso daí e a gente vai ter que os dois funcionais vão ser iguais porque eles são iguais na base, ok? Então o que nós fizemos foi escolha uma base do kernel, completo com uma base de S e defino os dois funcionais para serem iguais nessa base, tá? Usando o teorema da extensão. Tá? E dessa forma nós temos o resultado. Ok? Dessa forma, nós temos uma coisa importante, que é que se eu estou em dimensão finita, o posto de T é igual ao posto do operador transposto. Os dois têm o mesmo posto. Uma coisa importante sobre o operador transposto é que quando a gente... Imagina que eu tenha... que os dois espaços V e W sejam dimensões finitas. Né? Então eu posso representar o operador T por uma matriz. Né, em base especificada. Se eu considerar o operador transposto, T asterisco, representado nas bases duais, tá? A sua matriz vai ser a matriz transposta. Tá? E isso daí é a razão do nome do operador ser chamado de operador transposto. Então, quando eu represento o operador transposto quando eu represento um operador T, o transposto de um operador T nas bases duais, ele vai ter uma matriz que é uma matriz transposta do operador T representado nas bases iniciais. Tá? Esse é o último teorema que a gente vai provar nesse vídeo. E antes de anunciar o teorema, eu vou prová-lo para vocês. A demonstração é direta, tudo bem? Então, só precisamos colocar as coisas, escrever as coisas, elas saem em duas linhas. Né? Então, nós estamos em caso de dimensão finita. Tá? Eu estou supondo B como sendo B1 até Bn a base de V, e estou supondo C, né, dado pelos vetores C1 até Cm, como sendo a base de W. Ok? E eu vou considerar as bases duais. A base dual, B1 estrela até Bn estrela, e a base dual, C dual. Ok? E agora nós vamos escrever as duas matrizes, as matrizes dos operadores T e transposto de T, ok? Nessas bases, respectivamente. Lembrando que representar o operador T na base BC é calcular T de um elemento da base e expressar nos elementos dessa base. Então é escrever T de BC e escrever isso daqui na base C. Né? Se eu pego a componente iésima disso daqui, a gente tem que lembrar, né, que a gente viu isso daí, que calcular o funcional dual CI estrela me retorna exatamente a iésima componente de um vetor. Então, isso daqui nessa base. Então, isso daqui é exatamente calcular o vetor CI estrela em T de BJ, ok? Bom, por outro lado, né, se eu quero representar a matriz transposta, o operador transposto, nas bases duais C dual, B dual, observe que elas estão invertidas, porque os operadores vão para lugares contravariantes um do outro, né? Então isso daqui é simplesmente calcular a imagem de T de C expresso na base B, mas expressar na base B é simplesmente calcular o vetor dual disso daqui, né, que é o BI estrela estrela, calculado em T de CJ, tá? Mas isso daqui, por definição, a mesma coisa que calcular T de T asterisco de CJ estrela em BI, né? E isso daqui é simplesmente, né, como o transposto é aplicar a função primeiro, isso daqui é CJ estrela de TBI, tá? Então, nós achamos duas expressões muito parecidas para os operadores aqui, tá? A única coisa que a gente tem de diferente nessas duas expressões aqui é que o I e o J estão trocados, né? Mas quando eu troco o I e o J numa matriz, o que eu estou fazendo é calcular a sua transposta, tá? Então, nós provamos o último teorema, que eu vou ler para vocês, que diz que se eu tenho um homomorfismo de V em W, espaço vetorial de dimensão infinita, B e C, duas bases ordenadas para V e W, e B asterisco e C asterisco, as suas bases duais correspondentes, então a matriz
da transposta na base C asterisco, B asterisco, é a matriz de T na base BC transposta. Ou seja, as matrizes de T e T asterisco são as transpostas umas da outra. Esse é o último fato que eu queria provar para vocês sobre o operador transposto. Tá? Então, o que a gente viu nesse vídeo? A gente viu algumas coisas relacionadas a funcionais lineares. Na verdade, a gente viu a definição de aniquilador, e a gente teve um resultado importante sobre quem é o dual da soma direta, e depois a gente definiu o operador transposto. Então, o operador transposto aparece muito naturalmente em diversos outros contextos, principalmente quando a gente for estudar produto interno, que vocês vão ver em álgebra linear 2. Tá? E ele também aparece quando a gente vai fazer tensor, porque a gente quer coisas que mudem de base de maneiras diferentes, a gente quer escolher o ranking do tensor. Tá? Era isso que eu queria falar com vocês hoje, fiquem bem.